Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Vamos começar então a nossa live sobre Darcy Ribeiro, essa figura genial, ousada, que foi esse antropólogo no Brasil. Vocês estão aí? Mandem aí algum sinal. Estão aí? Acenaram? Ah, já tô vendo gente aí. Que legal! Vamos ver se a gente consegue fazer essa live, porque a minha internet eu não sei se vai aguentar. Mas vamos agilizar isso, né? Porque já são 8 horas. Oi, tudo bem? Que bom que vocês estão aí, já tô vendo vocês. Ih, já tá começando a subir coração. Ah, eu adoro. Pois é, gente, não vamos perder tempo não, porque a live tem uma outra dinâmica e a gente vai falar um pouquinho de Darcy Ribeiro. Foi uma figura muito extravagante, ousada, foi uma figura muito interessante que o Brasil teve, não só como antropólogo, mas também como político, também como escritor de romances. Foi uma figura, assim, genial, né? É difícil você caracterizar Darcy Ribeiro, né? Ele foi uma figura apaixonada pelo Brasil, ousado, imaginativo, efusiante, né? Então são vários os adjetivos que a gente pode utilizar para descrever a personalidade marcante do antropólogo Darcy Ribeiro. Gente, os corações, hein? Nossa, que alegria, muita alegria com esses corações todos aí subindo, esses corações coloridos, lindos, lindos, lindos. Pois é, deixa eu aproveitar essa internet para a gente fazer a nossa live. Pois é, gente, a gente vai falar um pouco de Darcy Ribeiro, mas a partir de uma outra premissa, né? Vou falar um pouquinho dele como antropólogo, também como político, mas nós vamos usar a seguinte coordenada para falar de Darcy Ribeiro. Aliás, eu não vou usar coordenada nenhuma para falar de Darcy Ribeiro. Ele não era o homem da coordenada, né? Inclusive, era considerado muito indisciplinado na vida pessoal e também na vida acadêmica, embora tenha produzido muito. Eu estou começando a chamar Darcy Ribeiro do homem vulcão. Ele era um homem vulcânico, porque ele é um homem genial, com projetos, com ideias, e quase todos os projetos foram implementados, hein? Ele é o autor de projetos assim gigantescos, maravilhosos para as políticas públicas, na própria antropologia. E é isso aí, gente. Eu tô vendo os corações subirem aí, tô super satisfeita. Tô acenando para todo mundo que tá na minha live. E nós vamos falar agora um pouquinho de Darcy, né? Esse mineirinho que nasceu em Montes Claros em 1922, né? Nasceu no ano da Semana de Arte Moderna de São Paulo, marco difusor do modernismo. E ele era um homem de vanguardas, né? Ele era um homem de criatividade, de imaginação, de projetos políticos ousados, de teorias ousadas. Então nós vamos falar de Darcy Ribeiro, que nasceu lá em 1922 e morreu em 1997 de um terrível câncer nos pulmões. Nós vamos falar dele de uma forma muito apaixonante, porque ele era um cara apaixonante. Darcy Ribeiro era paixão total mesmo, né? Não é à toa que eu tô de vermelho, gente, eu tô de vermelho, né? Essa cor intensa, que é a cor vermelha, propositalmente eu estou vestida de vermelho, né? Essa cor, né, que tem simbolismos tão intensos, tão veementes, principalmente politicamente. Então, Darcy Ribeiro eu vou falar a partir de 3 corações. O coração indígena, o coração educacional e o coração político, né? É a partir desses corações que nós vamos falar de Darcy, que era uma figura apaixonada. Não dá para falar de Darcy Ribeiro sem ser passional. Não dá para falar dele sem ser passional. Tem que ser passional para falar de Darcy Ribeiro, esse grande antropólogo, esse grande político. Vou falar um pouquinho dele a partir da sua paixão pelos índios. Nossa, os corações, maravilhoso, acenando para todo mundo aí, Isabela. Tô vendo Isabela, tô vendo Aparecida, tô vendo um monte de gente. Ingrid, alguns eu nem conheço, né? Mas eu tô vendo aí. Pois é, gente, essa paixão pelos índios nasce por quê? Porque ele vai começar a cursar medicina, só que não vai dar certo, ele não vai se encantar pela medicina,
e ele começa a estudar na Escola Livre de Sociologia em São Paulo. Quando ele começa a estudar na Escola Livre de Sociologia, ele se apaixona por todos esses assuntos que realmente são apaixonantes: política, sociologia, antropologia, direito. E aí ele se forma e cai de cabeça no mundo da antropologia, ou melhor, ele se torna um etnólogo de campo. O que é isso? Ele passa a fazer pesquisa de campo com os índios em todo o Brasil. Ele fica mais de 10 anos trabalhando com os índios. E trabalhava nada mais, nada menos com Marechal Rondon. Sim, com Marechal Rondon, que exerceu muita influência na formação e na atuação de Darcy Ribeiro. Ele foi um antropólogo que vivenciou os índios, né? A relação que ele tinha nesse trabalho de campo com os índios fez com que ele criasse conceitos originais para os estudos dos índios no Brasil. Isso é muito interessante porque eu também tenho essa paixão pela causa indígena. Eu sou meio darciniana, eu tenho essa paixão pela causa indígena. E o Darcy tinha essa paixão, esse coração pulsante pela causa indígena. E ele trabalhou muito tempo com vários índios, com várias etnias, né? Com os carajás, os cadaués. Ele trabalhou também com os bororos, ele trabalhou com os terenas, né? Vários grupos indígenas ele trabalhou como etnólogo de campo, fazendo pesquisa de campo. E ele criou conceitos muito originais, vários conceitos que eu não vou ter condição de falar desses conceitos aqui porque são muitos. Como eu falei para vocês no início, Darcy era um homem vulcão, né? Erupções de ideias, erupções de projetos, era vulcânico, né? Ele tinha várias ideias ao mesmo tempo e ele criou conceitos muito originais sobre a questão do índio no Brasil, né? Conceitos como autonomia étnica, conceitos como cultura autêntica, como transfiguração étnica. Eu poderia me deter em cada um desses conceitos, mas isso seria para uma aula, né? Isso aqui não é uma aula, é uma live, é uma outra dinâmica e os corações estão subindo, hein? Nossa, que emoção com esses corações aí. Pois bem, então eu vou falar só de uma coisa interessante desses conceitos, que é o conceito de transfiguração étnica. Esse é um conceito muito original e muito interessante que o Ribeiro criou. Eu estou com um livro dele aqui que se chama Os Índios e a Civilização. Esse livro, gente, ele foi editado em 1970 do século XX, ó, tá lá atrás, ó. Lá no século XX. E esse livro já fazia uma denúncia do SPI e da FUNAI. O prefácio desse livro foi escrito por Darcy Ribeiro em Montevidéu, no ano de 1968. E ele já fazia uma denúncia do SPI e da FUNAI em 1968. Eu só vou ler um parágrafo dessa denúncia que ele faz em 1968, já exilado no Uruguai, que ele diz assim: mais graves ainda que as violências, os desalojamentos, podem vir a ser os efeitos das novas diretrizes econômicas e assistenciais adotadas pelo órgão oficial que substituiu o SPI, a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, segundo a declaração de um dos seus dirigentes, a FUNAI, o programa é tornar-se autossuficiente dentro de poucos anos. A que conduzirá esta nova política de espírito empresarial em um órgão que já não se inspira na ideologia indigenista de Rondon? É de se temer que os índios terão de suportar tempos ainda mais adversos. Então, o prólogo desse livro, Os Índios e a Civilização Brasileira, que é um livro da década de 70, 1970, que é o ano que ele foi pela primeira vez publicado, já é uma denúncia das afrontas aos povos indígenas. Isso em 68, tá? Hoje nós vivemos realmente muitos conflitos em relação aos índios, muitas afrontas em relação às etnias indígenas que ainda existem no Brasil. E o nosso amigo Darcy Ribeiro já era arauto, grande e apaixonado arauto da causa indígena na década de 50, 60, 70 e revolucionou esses estudos sobre índios, principalmente
somente no campo teórico, né? Que ele criou conceitos interessantes, como o conceito de transfiguração étnica. Resumindo, porque isso aqui é uma live e não uma aula, o que seria transfiguração étnica? Transfiguração étnica não é nem aculturação, que todo mundo aí conhece, né? Todo mundo já ouviu falar desse termo aculturação, e também não é integração. A transfiguração étnica, segundo esse conceito criado pelo Darcy, é quando os índios fingem que estão aceitando a dominação. É uma forma de resistência. Eles ficam camuflados para sobreviverem. Isso que é transfiguração étnica. É um conceito criado por Darcy Ribeiro, que era uma efusão de ideias e uma efusão de criatividade, né? Tô dando tchauzinho para todo mundo aí, tá? Nossa, manda coração, que eu adoro esses corações, me deixam muito feliz. Nossa, muito legal. Pois é, gente, então essa causa indígena mobilizava o nosso amigo Darcy Ribeiro. Ele, inclusive, fundou o Museu do Índio. O famoso Museu do Índio, no Rio de Janeiro, foi fundado por Darcy Ribeiro. Vocês vão ver ao longo da live várias outras criações, né, grandiosas do nosso bruxo mineiro apaixonante, chamado Darcy Ribeiro. Eu quero chegar logo no quarto coração, porque são 3 corações. Para começar, não é o café não, tá, gente? É o coração indígena, é o coração educacional, que eu vou falar agora, e o coração político. Mas depois tem um coração final aí, né, que é o quarto coração, que vai ficar como surpresa. Pois é, gente, os corações estão subindo. Então, uma outra causa, um outro coração que mobilizou o Darcy Ribeiro foi a causa educacional. Ele tem a causa indígena e passa a ter também a causa educacional, que eu estou chamando de coração. Eu estou batizando como coração. E tem gente falando aí que eu sou uma orientadora malvada. Nossa, eu com essa carinha de anjo. Pois é, a cultura educacional, ou melhor, o coração educacional do Darcy Ribeiro também era muito pulsante. Por quê? Ele conheceu Anísio Teixeira. Já ouviram falar de Anísio Teixeira? Anísio Teixeira, ele foi um pedagogo da década de 30, né? Ele foi muito importante para o surgimento da pedagogia escola novista no Brasil. Influenciado por várias novas teorias pedagógicas, ele trouxe a escola nova, chamada escola ativa, para o Brasil. Esse pensamento escola novista é muito importante para vocês que vão ser professores, para mim que já sou professora faz algum tempo, porque esse pensamento, essa pedagogia escola novista coloca o aluno como centro das práticas pedagógicas, coloca a liberdade como ideal maior na formação dos alunos, coloca a questão do aprender como a mudança de comportamento. O que significa o aprender? O aprender significa mudar de comportamento. Isso é muito legal. E essa pedagogia, escola novista, foi trazida para o Brasil com as suas mudanças dentro do país por Anísio Teixeira. E Anísio Teixeira foi muito amigo de Darcy Ribeiro, e Darcy Ribeiro foi muito amigo dele. E nós temos aí esse coração educacional palpitante em Darcy, que vai, no futuro, já na década de 80 do século 20, dar origem aos CIEPs. Já ouviram falar dos CIEPs? Quem é do Rio sabe o que é um CIEP, não é? Quem morou no Rio ou quem nasceu no Rio de Janeiro sabe que CIEP é um Centro Integrado de Educação Pública. Nós vamos falar um pouco mais à frente, quando a gente estiver falando do coração político de Darcy. E ele, então, vai ter muitas influências dessa escola nova, né, dessa pedagogia ativa, pedagogia escola novista. E isso vai influenciar muito as suas políticas públicas. Porque Darcy Ribeiro, ele não era só um antropólogo, ele era um político. E ele era um cara que era fazedor de coisas. Ele não ficava só no plano das ideias. Ele era vulcânico, né, com ideias, mas ele era prático, né? Ele era um homem da prática política também. Sim, os CIEPs, quem morou no Rio, quem é do Rio,
sabe que os CIEPs eram os chamados de brizolões. Mas a gente vai falar dos CIEPs um pouco mais à frente, porque eu quero falar um pouco mais desse coração educacional do nosso amigo querido bruxo mineiro Darcy Ribeiro, né? E o Darcy Ribeiro, empolgado com as ideias educacionais da escola nova, né? Ele também vai ser importante porque ele vai ter um desejo de fazer universidades. Ele era um fazedor de coisas, né? E ele vai ser o proponente da criação da UNB, a Universidade Nacional de Brasília, criada por Darcy Ribeiro. Ou seja, o homem não era mole, não. Ele era um político de fazer as coisas acontecerem. Ele não era mole, não. E ele vai criar a UNB, que é assim a culminância desse coração educacional dele nessa fase inicial, quando ele cria a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, que era a proposta de uma nova universidade, uma universidade aberta, uma universidade voltada para pesquisa para os jovens, que os jovens estivessem envolvidos com pesquisas de ponta. Era um projeto grandioso também aí, a fundação da UNB. Pois é, falar de Darcy Ribeiro não é mole não, porque o homem era vermelho, rojo, né? E ele era um cara apaixonado, ousado, urgente. Darcy Ribeiro era muito urgente, tudo dele era para ontem, ele tinha que fazer as coisas acontecerem, né? E nós temos então aí esse coração indígena na antropologia, conceitos inovadores, conceitos diferenciados das antropologias dominantes. E temos também o coração educacional, a influência de Anísio Teixeira, a escola nova, a escola ativa, que é uma escola mutante, é uma escola que precisa ter a bandeira da liberdade, né? A escola precisa ter a bandeira da liberdade. Eu me lembro sempre que quando eu comecei a ser professora, eu sempre me batia de frente, Rossana, com as diretoras das escolas que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque as diretoras das escolas do Rio de Janeiro, na época que eu fui professora de ensino médio e ensino fundamental, eram muito conservadoras. E eu já era darciniana naquele tempo, eu já era envolvida com essas ideias novas, diferenciadas e originais para a educação, né? Porque até hoje, século XXI, tem muita gente que se assusta com as ideias inovadoras de Darcy Ribeiro. A gente sabe que estamos vivendo em um mundo ainda muito conservador, principalmente educacionalmente e politicamente. Pois é, agora nós vamos falar do coração político de Darcy Ribeiro. Eu estava esperando isso, gente. Eu quero falar de Leonel Brizola. Eu quero falar de Leonel Brizola. Pois é, gente, o coração político de Darcy Ribeiro também é um coração pulsante. Ele é o homem da causa indígena, ele é o homem da causa educacional e ele é o homem das causas políticas. Isso é muito importante, muito legal, ele ser o homem das causas políticas. Por que das causas políticas? Porque, como eu falei um pouco atrás aqui na nossa live, ele era um fazedor de coisas. O cara fez sambódromo, o cara fez monumento a zumbi, o cara fez escola de cinema e o cara fez essa grandiosidade de projeto pedagógico que foram os CIEPs. Ou seja, muita coisa, ele era um fazedor de coisas, ele não era só um homem teórico, ele era um homem teórico, mas também era um homem da prática política. E aí esse coração político, né, como nós estamos dividindo, fazendo um pouco essa apresentação do nosso amigo, do bruxo mineiro, Darcy Ribeiro, esse coração político, eu não posso deixar de falar de Leonel Brizola. Leonel Brizola foi um político conhecido nacionalmente e internacionalmente, conhecido como um líder de esquerda que
esteve na resistência contra a ditadura civil-militar de 1964, inclusive esteve envolvido com a guerrilha, a famosa guerrilha do Caparaó, entre Minas e Espírito Santo, o lugar, né? E Leonel Brizola ficou exilado muito tempo, como as lideranças de esquerda ficaram quando o golpe civil e militar foi deflagrado em 64. Quando ele volta em 1979, e passando um carro dos bombeiros. Nossa! A coisa tá feia, hein? Aqui. Pois é, então quando ele volta em 79, ele volta com um projeto de fundar um partido. Ele primeiro tenta ficar no PTB, que ele era ligado ao PTB, Leonel Brizola, que era gaúcho, né? Ele tenta ficar no PTB, mas ocorre um problema, que eu não vou entrar em detalhes, ele perde a sigla para Ivete Vargas e ele vai fundar o PDT. O PDT é o Partido Democrático Trabalhista, que foi fundado na década de 80 do século 20, por nada mais, nada menos do que Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Gente, uma dupla mais do que dinâmica. Que dupla dinâmica nada! Uma dupla mais do que dinâmica. Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Leonel Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, mas foi governador também do Rio de Janeiro. Foi governador do Rio de Janeiro durante 2 mandatos. Pra você ver que uma coisa era assim, né? Era forte. Foi 2 vezes governador do estado do Rio de Janeiro, na década de 80 e na década de 90 do século 20. Eu falo século 20, parece que está lá atrás, parece que já é século 14, século 13, não, século 20 é século lá anterior ao 21. Pois é, gente, o Leonel Brizola foi o governador do estado do Rio e Darcy Ribeiro, o bruxo mineiro, o homem vulcão, das ideias mirabolantes, dos conceitos antropológicos originais, foi o vice-governador de Leonel Brizola. Leonel Brizola, então, colocou em prática as ideias educacionais de Darcy Ribeiro. Pois é, gente, um governador de 2 estados diferentes. Tô lendo aqui, salve Brizola, salve engenheiro Leonel. Nossa, que legal! Gente, muito legal isso, muito legal mesmo. Então nós temos aí esse PDT na década de 80, vamos ver esse contexto. Esse é um contexto ainda de um país que está na ditadura, né? Está saindo da ditadura em 1985. Então a gente também tem que, como historiadores, temos que prestar atenção nesses conceitos. Então foi criado o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, na década de 80. Foram criados 513 CIEPs e eles tinham a seguinte proposta. O Darcy acreditava que o mais importante na formação das crianças era ter orgulho de ser brasileiro e não ficar macaqueando os modelos americanos e europeus. Dada a nossa singularidade, a gente tinha que se buscar um jeito diferente de estar nesse mundo. O projeto do CIEP partia de um patamar alto de qualidade, difícil de encontrar mesmo nas caras escolas particulares. Cada uma das 513 unidades dos CIEPs podia atender 1.000 crianças que passavam o dia todo lá. O Estado também fornecia os uniformes, a criança não pagava passagem de ônibus, além das quadras de esporte, havia piscina para a natação das crianças, alimentação balanceada, orientação pelos pais sociais. Era luxo para todos, não era educação de segunda, nem formação de segunda. Essa era a proposta do CIEPs, uma proposta de educação em tempo integral, porque essa proposta de educação em tempo integral, né, pertence à pedagogia escola novista. A pedagogia escola novista que vai trazer essa ideia de várias influências pedagógicas internacionais e também psicológicas, de que a criança precisa ter uma educação integral, tempo integral na escola. E o CIEP vai fazer isso.
as crianças vão estudar no CIEP durante tempo integral. Isso foi durante a década de 80, a década de 90, mas os CIEPs, depois dos outros governos que não eram ligados ao Brizola, foram destruídos. Mas vamos falar da alegria desse projeto, né? Vamos falar da alegria e da força desse projeto dos CIEPs. Na década de 80, no Rio de Janeiro, na década de 90, chegaram a ser 513 centros integrados de educação pública no Rio de Janeiro. 513, muita coisa, né? Pois esse coração político do Darcy Ribeiro, que é um coração que mostra toda a paixão que ele tinha pelo Brasil, gente. O Darcy Ribeiro, ele não tinha meio termo. O cara era para ontem, urgente, não tinha meio termo. Ele tinha uma paixão avassaladora, intensa, veemente pelo Brasil. Ele era um nacionalista, tá? Esse contexto histórico aí é um contexto histórico de nacionalismo, de esquerdas, né? Leonel Brizola foi um líder de esquerda, Darcy Ribeiro era um antropólogo de esquerda, e nós temos também, deu um sinal aqui na minha internet, mas vamos continuar, nós temos também a criação arquitetônica do CIEP, que foi feito por Oscar Niemeyer, que tradicionalmente também foi um arquiteto de esquerda. Estão subindo coraçõezinhos aí. Pois bem, falar de Darcy Ribeiro, como eu falei bem no comecinho da live, não dá para ficar em cima do muro, tá? Porque Darcy Ribeiro era apaixonante, Darcy Ribeiro era ousado, era radical, no melhor sentido do termo. E é dessa época, faz parte dessa época aí, de socialismos, né? De sociais-democracias. Como ele era muito apaixonado pelo Brasil, ele era um investigador das histórias e das culturas brasileiras. Nossa, estão subindo corações. Estou acenando para quem está na minha live. Que legal ver vocês. Nossa, a UFES tem que voltar logo. Estou com muita saudade. Que bom que vocês estão aí, que bom. Então nós temos aí a descrição que ele faz do Brasil. Ele faz a descrição do Brasil da seguinte forma, num livro muito conhecido, que eu vou indicar para vocês, que é o livro O Povo Brasileiro. O livro O Povo Brasileiro, eu não tenho ele aqui, é um livro de 1995 que conta a história do Brasil de uma forma diferente. O livro se chama O Povo Brasileiro. Ai, Bruna Terra, viu? Bruna Terra, tudo bem? E aí a causa indígena, o coração indígena de Darcy Ribeiro. Isso mesmo. Muito bem, Patrícia, como vai? Igor, nossa, que legal. Então, como nós estávamos falando, tem um coração indígena, a causa indígena, o coração educacional da pedagogia escola novista, que o Darcy Ribeiro vai utilizar e vai incorporar essa pedagogia nova, ativa. E temos também essa visão do Brasil que ele faz uma visão do Brasil dividida em 5 Brasis, que é o Brasil crioulo, que é o Brasil do litoral, o Brasil caboclo, que é o Brasil da Amazônia, o Brasil sertanejo, que é o Brasil do Nordeste, o Brasil matuto, que é o Brasil do Sul, e o Brasil caipira, que é o Brasil do Sudeste, né? Ele divide o Brasil assim, dessa forma, com termos que são termos antigamente pejorativos, né, não muito dignos, mas que ele dá um novo significado para esses termos, que ele vai dizer que o Brasil é um país de crioulos, de caboclos, de matutos, de caipiras, mas não no sentido negativo. Patrícia, minha colega Patrícia, pedagoga, tá na minha live, isso aí, muito bem. E olha só, Bruna Terra, Esté, Mateu e os coraçõezinhos, né? Pois é, então continuando a nossa live, ele vai dar um novo significado para esse povo brasileiro. Então, o livro Povo Brasileiro, de 1995, já perto do falecimento do Darcy, que morreu em 1997, é um livro que fala desse povo brasileiro, que é um povo miscigenado, mesclado. E o Brasil não é só o Brasil é formado por vários Brasis. Aí, Carol Stelzer, bonitinha Carol Stelzer, Isabela, Carol
Ó, o Stelzer. Pois é. Pois é, então os corações estão subindo aí. Então, continuando, gente, esse coração político do Darcy era muito pulsante. Não é à toa que eu estou vestida de vermelho, eu falei para vocês, né? Porque ele, junto com Brizola, ele vai implementar muitas coisas no Rio de Janeiro, na década de 80 e na década de 90, né? E uma outra coisa interessante desse coração político foi o que o Darcy Ribeiro criou no Rio de Janeiro, que ele fez muita coisa. O cara era realmente danado. O sambódromo foi invenção do Darcy Ribeiro. Além dos CIEPs, o sambódromo, o Museu do Índio, que eu já falei lá atrás, foi bem no início da parte indígena dele, o Monumento a Zumbi, a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases, tem dedo de Darcy Ribeiro, e a UENF. Ele era um apaixonado pelas universidades. Ele criou a UNB em Brasília e criou a UENF. A UENF é a Universidade do Norte Fluminense. Ela fica em Campos dos Goitacazes. Foi criada por Darcy Ribeiro. A UENF é chamada Universidade do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Né? Então ele era um cara que estava envolvido com isso tudo, com todos esses projetos, políticos de políticas sociais. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais de Brizola, de Leonel Brizola, do exílio de Leonel Brizola, porque esse exílio do Leonel Brizola, quando ele volta para o Brasil em 1979, anistiado, ele volta com o objetivo de fundar um partido. Ele queria refundar o PTB, mas isso não foi possível e ele vai fundar o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. Esse Partido Democrático Trabalhista, ele tem ideias ligadas a uma ideologia chamada de trabalhismo. Essa ideologia do trabalhismo é uma ideologia que vai estar por trás de toda a política de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola e de todo o PDT. PDT da origem, tá? Não é esse PDT que a gente tem hoje não, que já está desfigurado. É o PDT da década de 80, 70, 80, da década de 80 e 90. É o PDT na raiz, nas suas origens. Acenando aí, olha... Dona Sabrina, tudo bem? Como vai? Isso aí, nossa live. E nós temos aí, então, a criação de uma coisa, de um conceito, né? Ele é muito ligado aos conceitos, o Darcy Ribeiro, que é o conceito de socialismo moreno. Eu queria chegar nisso, socialismo moreno. Alguém aqui já ouviu falar do socialismo moreno? Sim ou não? Olha os corações subindo, os corações subindo. Alguém já ouviu falar do socialismo moreno? Pois é, gente. Darcy Ribeiro criou mais esse conceito. O conceito de socialismo moreno foi criado pela genial cabeça de Darcy Ribeiro, né? Todos os conceitos antropológicos diferentes, todos os conceitos educacionais também muito originais, e agora um conceito político. Ele criou o socialismo moreno. O que é o socialismo moreno, gente? O socialismo moreno, criado por Darcy Ribeiro, nada mais é do que o socialismo brasileiro. É o socialismo do povo brasileiro, que é um povo moreno. Né? É um povo mestiço. Então esse socialismo moreno é o socialismo que vai estar introjetado no projeto político do PDT. O PDT foi criado como uma forma de mostrar a ideologia trabalhista no Brasil. Só que o trabalhismo do PDT, estou falando do PDT raiz, não do PDT de hoje. Estou falando do PDT de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro, que Darcy Ribeiro também fundou o PDT. Eu não estou falando para vocês, o cara era danado. Ele era um fazedor de coisas, né? Ele fazia muitas coisas, criava conceitos, implementava políticas, criava universidade. O cara era danado.
esse socialismo moreno, ele vem da onde? Ele vem de uma influência da social-democracia na Europa. É daí que vem o socialismo moreno. Não vem do marxismo, não? Tem até umas fontes marxistas, mas não muito. O socialismo moreno tem mais como inspiração a social-democracia europeia, mas trazida para o Brasil. Porque o Brasil é um país mestiço, é um país de vários Brasis dentro, é um país que precisa ter a sua cultura valorizada. Tanto que ele fala demais, ele criou o conceito de cultura autêntica. Quando ele fala dos índios, ele fala da cultura dos índios, que eram culturas autênticas, que estavam sendo destruídas, né? Existe esse conceito de cultura autêntica. É muito legal usar esse conceito em trabalhos antropológicos sobre índios. Olha aí, Bruna, cultura autêntica, já pode incorporar aí no seu trabalho, Darcy Ribeiro, né? A valorização da cultura autêntica das etnias. E ele valorizava o Brasil pela cultura autêntica do Brasil. Então ele criou o socialismo moreno. E esse socialismo moreno, ele tem uma carta de criação. E eu estou com esse documento histórico aqui, partes dele, tá, gente? É um documento histórico sobre a criação do socialismo moreno de Darcy Ribeiro. O socialismo moreno de Darcy Ribeiro e de Brizola foi criado por uma carta. Brizola estava em Lisboa, estava exilado em Lisboa, ainda não tinha voltado para o Brasil. É a Carta de Lisboa. A Carta de Lisboa, de 17 de junho de 1979, lá no século XX. E essa carta diz o seguinte, eu vou ler uns 2 parágrafos. Reconhecendo que é urgente a tarefa de libertação do nosso povo, nós brasileiros que optamos por uma solução trabalhista, nos encontramos em Lisboa. A tarefa é organizar o nosso povo, um partido verdadeiramente nacional, popular e democrático e cada vez mais premente. Nós desconhecemos as permanentes tentativas das forças autoritárias de esmagar os movimentos dos trabalhadores. Mas o repositório de coragem e dignidade dos trabalhadores faz com que eles não se dobrem nem se iludam. E com eles nós somos trabalhistas. Esse é o primeiro parágrafo da Carta de Lisboa de 1979, que é a carta que vai instituir o socialismo moreno, criado por Darcy Ribeiro. Nós, trabalhistas, acreditamos que só através de um amplo debate, com a participação de todos, poderemos encontrar nosso caminho para a construção do Brasil de uma sociedade socialista, fraterna, solidária, em democracia e em liberdade. Nós, trabalhistas, queremos representar para o povo brasileiro o espírito da tolerância e da fraternidade. E continua a carta, que é a Carta de Lisboa, uma carta que já traz as bandeiras, né? As bandeiras do trabalhismo e do socialismo que vão estar presentes na fundação do PDT, partido fundado por Leonel Brizola e fundado também por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro também foi, mais uma coisa que ele fez, também foi um fundador do PDT. Estão vendo aí muita gente, Bruna, Sara, Sabrina, Isabela, Priscila apareceu, está me acenando aqui para mim. Pois é, gente, então a nossa live começou falando da antropologia, né, dos novos conceitos criados por nosso amigo Darcy Ribeiro, esse bruxo mineiro, figura efusiva, apaixonante, né? Não tem como ficar em cima do muro com Darcy Ribeiro. Ou você ama ou você deixa, porque não tem como ficar em cima do muro. E é interessante falar dessa Carta de Lisboa. Estou aqui com um documento, trechos da Carta de Lisboa, é um documento histórico de 1979, porque também essas ideias todas, elas surgiram em Montevidéu, porque Darcy estava exilado em Montevidéu. Quando Darcy estava exilado em Montevidéu, ele também pensou sobre uma nova forma de governo, que seria esse socialismo moreno. Em Montevidéu, que Brizola também ficou exilado no Uruguai,
eles vão ter contato com vários debates que aconteciam nos cabildos abertos. Já ouviram falar dos cabildos abertos? Los cabildos abiertos. Então, os cabildos abertos eram fóruns de discussão. E Leonel Brizola, com Darcy Ribeiro e outros ligados a eles dois, com essa experiência dos cabildos abertos, eles começaram a fazer a gênese do socialismo moreno, que é um socialismo do povo brasileiro. Não é um socialismo importado, é um socialismo construído dentro do Brasil, o socialismo moreno. Então a gente tem aí agora 4 corações. O coração indígena, né, batendo forte aí na história do Darcy Ribeiro. O coração educacional, batendo forte aí na história do Darcy Ribeiro. Coração educacional, fundador dos CIEPs, fundador da UNB, fundador da UENF. Darcy Ribeiro era, alguns biógrafos, né, dizem que ele era... queria fazer tudo para ontem, né? Ele era um cara imediatista, então ele era muito urgente. O José Carlos Reis, que foi um dos historiadores que eu me apoiei para fazer essa live, o José Carlos Reis fala que o Brizola era muito otimista. E ele era muito otimista por quê? Porque ele era enlouquecidamente apaixonado pelo Brasil. O José Carlos Reis, quando fala do Darcy Ribeiro, José Carlos Reis, professor da UFMG, ele diz que o Darcy Ribeiro chegava a ter um jeito meio, entre aspas, poliana, fazia jogo do contente. As coisas estavam terríveis no Brasil, mas Darcy Ribeiro sempre acreditando no Brasil, acreditando que o Brasil vai dar certo, que o Brasil vai se superar, que o Brasil vai ser uma grande civilização. E isso tudo vocês podem ver nos vários livros dele. O que eu estou aqui nas minhas mãos é o livro Os Índios e a Civilização, que é um livro mais antropológico. O livro mais político dele é O Povo Brasileiro, que ele já faz pertinho da morte, em 1995, mas é um livro de muita esperança no Brasil, de muita esperança. Tem gente entrando aí, entrou agora a Bruna Breguês, né? Isabela, Bruna Terra, e é isso, a gente já está se aproximando do final dessa live, porque nós estamos com uma internet que já está terminando o tempo dela, e aí nós temos esses corações todos para falar de Darcy, o coração indígena, o coração educacional, o coração político pulsante, que ele era um homem da política com letra P maiúscula, e ele era um homem também do socialismo moreno, né? Do socialismo moreno, que é essa invenção genial do nosso amigo, do bruxo mineiro, Darcy Ribeiro, figura tão apaixonante, tão ousada, tão maravilhosa, que foi o Darcy Ribeiro. E nós fechamos, então, com o socialismo moreno, que é a gênese desse novo socialismo criado por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, traduzido nos governos do Brizola, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês deixem aí para mim algumas dicas de intelectuais, os intelectuais ou as intelectuais, quem vocês quiserem, para minha próxima live. Então vocês podem mandar para mim nesse Instagram mesmo um novo nome para minha próxima live que eu pretendo fazer, certo? Gente, então eu vou fechar a live falando mais uma vez, lendo mais um parágrafo aqui da Carta de Lisboa. Nosso segundo compromisso é o de levantar as bandeiras do trabalhismo para reimplantar a liberdade sindical e o direito de greve com os instrumentos fundamentais de luta de todos os que dependem do salário para viver. É dever também dos trabalhistas lutar contra a brutal concentração de renda, que responde inclusive pelo achatamento dos salários, fixados em índices falsificados e sempre inferiores ao aumento das taxas reais do custo de vida. Então, pessoal,
mais um pouquinho da Carta de Lisboa. Eu tenho essa carta aqui, tá aqui a carta. Quem tiver interesse de querer estudar essa carta, eu também vou deixar uma indicação para vocês de um documentário, porque existe um documentário que se chama O Brasil de Darcy Ribeiro. Esse documentário, O Brasil de Darcy Ribeiro, é um documentário do Senado. Ele foi feito em 2014. É muito fácil de encontrar no YouTube. O título do documentário é O Brasil de Darcy Ribeiro, do ano de 2014. Não é muito antigo. E eu deixo essa dica aí para vocês conhecerem um pouco mais desse homem apaixonante, desse bruxo mineiro chamado Darcy Ribeiro. Um beijo! Tô encerrando aqui, pessoal. Obrigada pelos corações lindos, corações maravilhosos, coloridos.